18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 5h59, já quase 6, Karime, boa noite. Tamo junto, Carlão, muito Tudo boa certo. noite pra você e boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no programa 18 horas e aquele salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas é o terceiro estado do Brasil com menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. Moradores do Dom Pedro protestam contra a instalação dos novos medidores de energia elétrica. 30 mil pessoas do Amazonas foram tiradas do Bolsa Família pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Governo federal conclui proposta para regulamentar o trabalho por aplicativo. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você, hein? Mix. Karime Leão, sextou, hein, Karime Leão? Aê! Primeira sexta-feira de março, Karime. Tá se sentindo bem? Tá tudo certinho? Sextou, beleza. É legal, né, Karime? Lógico. Aproveite aí, vamos nos divertir ao máximo. Enfim, celebrar a vida é tudo, né, Karime? Se reunir com amigos, com a família e aproveitar aí o que temos de melhor, que é a nossa disposição, Karime Leão. Exatamente. Curtir, de repente, aquele dolce far niente, né? Fazer o que gosta, pegar um cinema, sei lá. Ir a um barzinho, maratonar série, ler um livro, aquele que está na estante há um tempão ali, né? Ouvir uma playlist ou simplesmente ficar em casa. A maior paz, gente. Dar um tempo na correria do dia a dia, dos problemas da semana, respirar um pouquinho, tirar um tempinho de lazer pra gente, isso é fundamental. Tudo é válido, desde que faça o que você goste, que te ajude a relaxar. É dia de namorar de montão também, né? Karime, o amor está no ar aí, né, Karime? Vamos tomar aí uma cervejinha, uma geladinha, que ninguém é de ferro. Vamos curtir bem, atualizar as novidades com os amigos, num bom e descontraído bate-papo. O importante é iniciarmos aí o fim de semana em alta astral, de boas com a vida. Tudo tranquilo, esquecer aí os boletos, que não são poucos, Karime Leão, os problemas. Dia Internacional do Happy Hour, hoje é sexta, dia de afrouxar aí a sua gravata. Você que está usando uma gravata, relaxe, deixe de besteira e vamos curtir os amigos. Conversar aí, conversar besteira, né? Meu programa preferido, Carlão, jogar conversa fora com os amigos. Nada de falar sobre problemas, nem coisa séria. Só a boa e velha filosofia de botequim. Essa é boa, né, Carlão? Super Afinal, como diz a música, nada melhor que com os bons amigos bebendo de bem com a vida. Mix. Olha só, Karime Leão, o Amazonas é o terceiro estado do Brasil com menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. Somos aqui no estado 4.200.000 habitantes e temos apenas 5.700 médicos distribuídos numa região continental que é o Amazonas. Os dados são recentes, divulgados este mês no estudo Demografia Médica do Brasil 2023. Essa, infelizmente, é a nossa realidade aqui no estado, Carlão. Para cada 1.000 habitantes, temos apenas 1,3 médicos, enquanto que em São Paulo são 3,5 médicos. Nós perdemos para o Acre e para Roraima, que são estados que têm um PIB muito menor que o nosso. Karime, nós estamos bem abaixo aí da média da região norte. Ficamos apenas à frente do Pará e do Maranhão. É a situação ainda pior se considerarmos a distribuição de médicos nas cidades do interior do estado. Manaus, Karime, concentra uma quantidade maior de médicos, enquanto em algumas cidades do interior tem apenas um médico para atender toda a população do município. Carlão, vou lembrar aqui que a situação só não é pior porque a Universidade do Estado do Amazonas, criada por Amazonino Mendes em 2001, já formou quase 1.000 médicos e mais de 2.000 profissionais de saúde. E o que influencia na vida do cidadão, essa taxa tão baixa de médicos por 1.000 habitantes, Karime ouvintes? É bem simples. Com poucos médicos, o cidadão enfrenta a demora de meses para ter uma consulta com um especialista. Simples assim. Espera por meses para uma cirurgia e isso, em muitos casos, agrava a situação de saúde de pessoas e leva até a morte. É realmente complicado, Karime. Sem acesso a médicos, a um sistema de saúde eficiente, a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas cai
caem bruscamente. Sem dúvida, Carlão, e para mudar isso é preciso muita vontade política, garantir melhores condições de trabalho e melhor remuneração para os médicos trabalharem aqui no estado e principalmente no interior. É preciso organizar para que todos os médicos formados nas universidades públicas tenham que obrigatoriamente passar um período no interior e nas unidades de saúde dos bairros periféricos. Precisamos de programas tipo Mais Médicos, Médicos pelo Brasil, Médicos Sem Fronteira, enfim, investir pesadamente na saúde e trabalhar para acabar com a corrupção nesse setor que é muito grande e, por fim, mata milhares de brasileiros. Temos esperança, é a única coisa que temos, de um dia essa realidade mudar e melhorar a vida para todo mundo. Olha só, hoje teve mais um protesto contra a instalação dos medidores aéreos da Amazonas Energia. Desta vez foram os moradores da rua Bartolomeu Bueno da Silva, no Dom Pedro. A empresa se aproveita da decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a instalação desses novos medidores e está ampliando esses serviços em vários bairros. Pois é, Carlão, e parece que a empresa tem pressa, viu? A meta é instalar 86 mil desses medidores até o final do ano. Atualmente já foram implantados aí 18 mil. E até 2030 a Amazonas Energia quer atingir 480 mil residências com esse novo medidor. Karime, mais os consumidores alegam que esses novos medidores aumentam a conta de luz e por isso protestam contra a instalação desses instrumentos. E no caso do Dom Pedro, que ocorreu hoje, teve até a presença do presidente da Câmara dos Vereadores, o Caio André, que deve aprovar uma lei proibindo a Amazonas Energia de instalar esses medidores. Exatamente, Carlão. Esses medidores geraram uma guerra judicial sem fim. Nós conversamos com o vereador Caio André sobre a instalação desses novos medidores. Vamos ouvir. Mais uma vez a empresa Amazonas Energia insistindo em implementar esses medidores aéreos na cidade de Manaus, e desta vez na minha rua, na rua onde eu cresci, na rua Bartolomeu Bueno da Silva, lá no Dom Pedro, e a população mais uma vez demonstrando a sua insatisfação, e a população que é a consumidora do serviço público este que é concedido à empresa, a população mais uma vez demonstra a total insatisfação em relação à implementação desses famigerados medidores aéreos. A população na cidade de Manaus, inúmeras vezes, em todos os bairros onde a empresa se fez presente para realizar esse tipo de serviço, demonstrou a sua insatisfação e, mais do que insatisfação, demonstra que não aceita e não quer a implementação desse serviço, haja vista que acha que é um serviço que, primeiro, polui visualmente a cidade de Manaus. A empresa já deveria estar procurando outros meios de realizar esse tipo de passagem de fiação, não através de postes, da forma que é feita. É uma poluição visual muito grande na cidade de Manaus. Segundo, nós já estamos com um projeto de lei aqui na casa, já na CCJ, desde o ano passado, que trata exatamente disso. É uma emenda ao nosso plano diretor da cidade de Manaus, que proíbe essa poluição visual. No Dom Pedro não tem tanto, mas, por exemplo, no Vieral, usar um emaranhado de fios em cima desses postes, ainda mais com a implementação desses medidores aéreos. É algo que além da poluição visual, é prejudicial ao turismo da cidade, é perigoso, pode causar acidentes e, além de tudo, traz uma insegurança muito grande para a nossa cidade. 18 horas. Vou repetir a última frase. Traz uma insegurança muito grande para a nossa cidade. Assim terminou a fala do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. É insegurança em todos os sentidos, gente, porque além de ser uma poluição visual horrorosa que está espalhada aí pelos bairros, nas ruas da cidade, a gente está indo no sentido contrário de todas as outras cidades que busca colocar essa fiação que é embaixo da terra, né, invisível, e a gente não está cada vez mais colocando mais fio, ficando cada vez mais feio e pior. A poluição visual é absurda, mas eu nem vou falar tanto a respeito da poluição visual, insegurança mesmo.
mesmo. Gente, esses cabos são baixos. Vocês já viram alguma foto, alguma imagem mostrando esses cabos, como são puxados até o poste? É um fio, é simplesmente um fio colocado aparentemente de qualquer forma, gente. É um fio. Se desencapar, se traz acidentes. Uma chuva com raios, gente, isso pode causar muitos acidentes, sem falar na insegurança econômica, porque para o consumidor nada ficou provado que esses novos medidores não vão alterar, não vão aumentar ainda mais a nossa conta de luz. Simples assim, Carol. Pelo contrário, né, Karime? O que tem se observado é um aumento significativo, inclusive, e eu sou testemunha disso. E ainda sobre a Amazonas Energia, Karime, a empresa foi condenada a pagar R$4.000 de indenização por danos morais para moradores de Humaitá, no sul do estado, afetados por falhas no fornecimento de energia elétrica no ano passado. As sentenças foram proferidas pelo juiz Bruno Rafael Orsi, do primeiro juizado especial da comarca de Humaitá, Karime. Carlão, 20 sentenças foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico de quarta-feira, condenando a concessionária ao pagamento de R$4.000, valor ainda a ser pago, corrigido, por danos morais para cada autor de ação. Mas, bom lembrar aqui que cabe recursos da empresa contra a decisão. Olha só, atenção aí para esses números. Nada menos que 30 mil pessoas do Amazonas foram retiradas do Bolsa Família pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Karime. Exatamente, Carlão. E isso depois de um pente fino feito pelo governo federal no maior programa social brasileiro. Para falar mais a respeito do novo Bolsa Família, vamos conversar agora ao vivo com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, explica pra gente por que tanta gente foi excluída do programa aqui no Amazonas. Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Precisamente foram 29.935 pessoas do estado do Amazonas canceladas do programa Bolsa Família, Karime, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Elas faziam parte das famílias unipessoais, pelo menos a grande maioria, Karime. São pessoas que não têm marido, não têm esposa, não têm filhos, enfim. Declararam ao governo que vivem sozinhas, mas não têm nenhuma renda que possa garantir o próprio sustento. O governo, a gente já falou sobre esse assunto, o governo fez um pente fino nesse grupo e identificou 1,5 milhão de pessoas recebendo benefício indevidamente. E desse total de 1,5 milhão, quase 30 mil pessoas são do Amazonas. Nesse processo de reformulação do Bolsa Família e também de reestruturação do banco de dados do CadÚnico, essas pessoas foram eliminadas. Por outro lado, Karime, o governo incluiu outras 25 mil famílias do Amazonas no Bolsa Família e incluiu também 14 mil crianças com idade entre 0 e 6 anos para receber aquele adicional de R$150. Ou seja, Karime, muita gente do Amazonas saiu, mas também muita gente entrou no Bolsa Família pela primeira vez. Com base nos dados, nos números divulgados hoje pelo governo federal, Karime, o Amazonas foi o segundo estado que teve o maior número de pessoas canceladas, viu? Em primeiro lugar foi o estado do Pará. O governo identificou 66 mil pessoas recebendo por lá indevidamente o Bolsa Família. Em toda a região norte foram retiradas 131.400 famílias do Bolsa Família, só na região norte. Porém, foram inseridas pela primeira vez 78 mil famílias e mais 43 mil crianças de 0 a 6 anos de idade. O Bolsa Família foi relançado ontem, Karime, pelo presidente Lula em um super evento realizado no Palácio do Planalto. Afinal, é o principal programa social do governo atualmente, mas somente hoje o ministro Wellington Dias explicou detalhes do programa, ele explicou os números, né? O valor do benefício vai além dos R$600. Quem tem filhos com idade até 6 anos vai receber um adicional de R$150 por criança e quem tem filho de 7 a 18 anos vai receber um adicional de R$50 por jovem. O calendário do pagamento não foi alterado, viu? O pagamento começa no dia 20 desse mês, conforme o calendário que sempre existiu. O governo federal aumentou o valor, mas também criou contrapartidas.
O governo vai exigir que as crianças estejam frequentando a escola e tenham um cartão de vacinação completo e atualizado com todos os imunizantes previstos pelo Ministério da Saúde. No caso de mulheres grávidas, elas vão receber um adicional de R$50 e o governo federal vai exigir, em contrapartida, que elas façam o pré-natal completo. Agora, se o beneficiário ou a beneficiária do Bolsa Família conseguir um emprego, o governo federal vai permitir que a renda familiar cresça até meio salário mínimo, Karine. Passando disso, a pessoa vai ser retirada do programa automaticamente para dar lugar a outra pessoa. São essas as mudanças. Karine e Carlão. Ei, Cadu, olha só, o governo federal já tem aí uma proposta para regulamentar o trabalho por aplicativo. É uma questão, né, que já tem algum tempo aí. O que o governo pretende mudar, Cadu? Carlão, por enquanto o governo não tem um texto pronto dessa proposta, mas a ideia é manter a relação de trabalho, que se baseia na prestação de serviço sem vínculo empregatício com os aplicativos, para dar aquela liberdade para que o trabalhador possa prestar serviço para até 3 aplicativos, por exemplo, como acontece hoje com o pessoal que é motorista por aplicativo, usa Uber, 99, Cabify, enfim, usa vários aplicativos ao mesmo tempo. Isso aí o governo pretende manter. Porém, vai assegurar a proteção social, que é o recolhimento do INSS. Essa é a principal reivindicação dos sindicatos e também das associações que representam os trabalhadores por aplicativo. Esse assunto, Carlão, é o tema de um grupo de trabalho criado pelo Ministério do Trabalho, que está discutindo a regulamentação do trabalho por aplicativo. O ministro Luiz Marinho disse que esse grupo de trabalho, esse GT, está em fase final, mas ainda não há um texto pronto para ser apresentado nem ao governo e nem ao Congresso Nacional. Mas a questão central, Carlão, é garantir a proteção social dos trabalhadores. O problema, nesse momento, é que o lobby das empresas, dos aplicativos, é muito grande. Algumas empresas, inclusive, estão ameaçando finalizar as atividades no Brasil caso o recolhimento do INSS seja aprovado pelo Congresso Nacional. Para você ter ideia, o iFood, por exemplo, demitiu agora essa semana 355 pessoas que são prestadores de serviço, o que é equivalente aí a 6% da força de trabalho. Tudo isso é lobby, pressão para que essa regulamentação da prestação de serviço por aplicativo não passe, porque eles vão pegar essas mudanças e jogar tudo para o preço da prestação de serviço ao consumidor final. Carlão e Karine. Cadu, vamos lá. E finalmente vai sair o programa Desenrola Brasil, Cadu. Os milhares de devedores no país, incluindo a gente aqui, eu posso falar por mim, afora, podem ter aí esperança em dias melhores. Estamos todos nessa, né? A gente pode ter esperança em dias melhores, Cadu. Temos aí mais informações sobre o Desenrola Brasil? Pois é, Karine, o programa Desenrola parece que está mais enrolado que linha de carretel. Pois é. Mais enrolado que a gente, inclusive. Olha, mas a expectativa é lançar o programa na semana que vem, viu? Promessa aí que foi feita essa semana pelo presidente Lula. Mas a gente já está escaldado de tantas promessas, né? O Desenrola foi uma promessa de campanha. Agora que o presidente assumiu, ele está prometendo lançar na semana que vem. O Desenrola, para o nosso amigo ouvinte entender, é um programa que é super aguardado porque vai ajudar milhões de famílias a sair da inadimplência. A ideia é facilitar a renegociação com juros muito baixos, juros e multa também, cujos devedores são brasileiros com renda de até 2 salários mínimos. A ideia é, como dizia o Ciro Gomes, é tirar o nome do SPC como ele fazia naquela campanha passada, né? Mas a ideia é essa, tirar o nome da pessoa dos cadastros negativos e dando uma força para ela para tirar juros e multa para que ela finalmente saia do vermelho e ela consiga ter dinheiro para investir, poder se empregar, usar o dinheiro para outras coisas, para comer, na verdade, né? O programa só não lançou ainda porque faltou fechar detalhes de parcerias com os bancos públicos, privados e também com o Serasa.
muita coisa já está fechada com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, mas falta fechar com os bancos privados e alguns detalhezinhos. E vai ter outras instituições aí que querem entrar no programa para oferecer empregabilidade, para oferecer cursos de capacitação. Eles querem fazer um mega programa em torno desse desenrola. Então, a promessa aí é para que semana que vem o programa seja lançado. Agora, Karine, antes de encerrar a minha participação, queria dar uma última notícia, né? Muito ligada à notícia anterior que você que abriu o nosso 18 horas, é que o colegiado do STF decidiu, por maioria, permitir que os estados alterem a tributação do ICMS sobre a conta de luz. Os estados vão poder incluir na cobrança do ICMS 2 tarifas: a de uso do sistema de transmissão e de uso de sistema de distribuição. Essas 2 tarifas estavam suspensas por meio de uma lei complementar que foi aprovada pelo Congresso Nacional e estava valendo desde o ano passado. Só que aí os estados entraram com uma ação no STF e pediram para reincluir essas tarifas. O STF disse inicialmente não, mas aí veio o ministro Fux, ele mudou a decisão e aí ele validou a cobrança dessas 2 tarifas, e agora o STF, o colegiado, os 11 ministros referendaram a decisão do ministro Fux. Então está valendo, os estados têm a liberdade de alterar a tarifa do ICMS. Isso significa o quê? Que em todo o Brasil a conta de luz vai aumentar. Então vamos preparar os nossos bolsos a partir do mês que vem. Mais um aumento. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Não sei nem o que vou fazer. Agora, só para encerrar as informações a respeito do endividamento aqui do brasileiro, das famílias brasileiras, encerraram o ano de 2022. Esse endividamento afetou 77,9% das famílias brasileiras em 2022. Atingiu um número pior desde 2010. Isso aí, Cadu. Obrigada pelas informações. Boa noite. Bom trabalho. Cadu. Valeu, gente. Até segunda. Tchau. Segunda. Hora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Câmara Municipal de Manaus começa na próxima quarta-feira os trabalhos da CPI para investigar a concessionária Águas de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, quando são 6h21, nós vamos conferir a previsão do tempo para esse fim de semana. O que vai rolar, Karime, no fim de semana? Chuva, sol, tudo junto? Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, tudo junto, né? Agora, né, tá pensando o quê? Bom, segundo informações do Climatempo para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens, deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 98%. No domingo, as chances de chuva também de 90%, a mínima prevista de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 31 graus. E a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Mix. Olha só, o novo boletim Infogripe, apresentado hoje pela Fiocruz, alerta para aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país. As maiores vítimas são as crianças e os adolescentes, Karine. Pois é, Carlão, e aqui no Amazonas esse sinal está presente há mais tempo e a maioria dos casos está relacionada à Covid, que voltou a crescer aqui no Amazonas. Vamos entender mais a respeito do assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Desde o início do mês de fevereiro, o número de crianças e adolescentes com síndromes respiratórias por Covid aumentou consideravelmente em todo o país. Os números da semana, apresentados hoje pelo Infogripe, grupo de pesquisa da Fiocruz, alertam que em todo o Brasil aumentaram os casos respiratórios, segundo o coordenador do Infogripe, pesquisador Marcelo Gomes. A gente mantém um crescimento bastante expressivo nas crianças e nos adolescentes, né? E esse aumento, os dados laboratoriais ainda não nos permitem, né, afirmar com clareza qual é a causa, né, qual é o agente infeccioso por trás, né, desse aumento, né? E também uma interrupção
na queda, né, que a gente vem mantendo na população adulta, né? Esse é o panorama da curva do Brasil como um todo. Quando a gente vai olhar cada estado, a gente vê algumas particularidades, né? Essa questão das crianças e dos adolescentes, a gente observa em estados de todo o país, né? Ainda de acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, aqui no Amazonas, a maioria dos problemas respiratórios graves são causados por Covid e já estão presentes há mais tempo. Também a gente tem aquela situação, né, do estado do Amazonas, que a gente já vinha chamando atenção há algumas semanas atrás, né, que a gente teve aí, está mantendo um aumento, e que é um aumento já que vem se intensificando, né, em todas as faixas etárias, né? E aí a gente tem tanto a Covid-19 como sendo, até o momento, né, o principal agente causador, né, o SARS-CoV-2, mas a gente também tem um crescimento aí simultâneo do vírus influenza A, né? Mas a Covid está dominando nesse momento, né? Devido ao aumento de casos de Covid no Amazonas, o estado saiu da fase verde e voltou à cor amarela, porém ainda considerada de baixo risco para a doença. Outro estado que passa a apresentar aumento em todas as faixas etárias associados à Covid, embora em um estágio mais inicial, é São Paulo. Rio de Janeiro e Ceará também começam a apresentar aumento de casos respiratórios por problemas de Covid, mas principalmente na população mais idosa. Esse cenário que iniciou aqui no Amazonas e agora chega em São Paulo tem causado diversas internações, de acordo com Marcelo Gomes. Esse cenário, né, que a gente já vinha lá com o estado do Amazonas, agora a gente também tem São Paulo, começa a observar aí outros estados que também podem estar iniciando o processo aí de aumento nas internações associadas à Covid, né? Isso reforça a importância da campanha de vacinação que se iniciou essa semana, né? É extremamente fundamental que toda a população esteja em dia, né, com as doses recomendadas para a sua faixa etária, para a sua condição de saúde, para que a gente possa passar por esse novo momento da melhor maneira possível, né? O pesquisador recomenda que quem está com sintomas ou é do grupo de risco deve voltar a usar a máscara. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h26, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, a temporada de cruzeiros foi reaberta em Manaus nesta quinta-feira com a chegada do transatlântico norueguês Viking Sea, com mais de 1.000 turistas a bordo. Para recepcionar os visitantes foi montada no Porto de Manaus aí uma exposição de artesanato no centro de atendimento ao turista. Em apenas 4 dias, os visitantes devem injetar mais de 8 milhões de reais na economia da cidade, em Cariri. Maravilhoso, né, grana, Carlão? né, Cariri? Muitos dinheirinhos chegando. Bom, a temporada de cruzeiros começou em novembro do ano passado e segue até maio deste ano. Durante o período, aproximadamente 18 mil turistas devem visitar a cidade, trazendo um incremento de mais de 35 milhões de reais para a economia local. A repórter Nathalie Moraes conta mais pra gente a respeito dessa temporada de cruzeiros. A bordo do transatlântico Viking Sea, o cruzeiro norueguês trouxe mais de 1.000 viajantes estrangeiros para a capital amazonense, entre passageiros e tripulantes. De acordo com a vice-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Oreni Braga, os viajantes deste navio, somados ao navio Violenda, com chegada prevista para este sábado, deixarão um aporte financeiro de 2,5 milhões de reais. E o navio com custos operacionais de 5,4 milhões de reais, totalizando aproximadamente 8 milhões de reais injetados na economia e no fluxo turístico da cidade de Manaus em menos de uma semana. Para você ter uma ideia, um navio desse, aportando em Manaus, ele tem um custo de 2.700.000 só com abastecimento de água, de alimento, de combustível, descarte do lixo, porque ele contrata uma empresa local, mas paralelo a isso também nós temos o gasto médio do turista. Esse navio Viking, que desembarca aqui 1.700 e poucas pessoas, com o outro que chega dia 4, que vai desembarcar mais cerca de 2.500 pessoas, gente, é 3
3.500 pessoas. Ao desembarcar em Manaus, vai gastar em torno de $86, que dá cerca de R$450. Então, 2 navios em 4 dias deixam cerca de R$8 milhões para a cidade de Manaus. Mas não só isso. A quantidade de geração de emprego, de postos de trabalho, e isso irradia riqueza para a cidade. Para recepcionar os viajantes de passagem pela cidade, a Manaus Cult montou uma exposição com mais de 100 artigos regionais. Ao todo, 14 artesãos cadastrados expõem artigos regionais como artesanato, colares, cestaria, bolsas, biojoias e produtos de decoração para os viajantes levarem como souvenirs, as famosas lembrancinhas da cidade de Manaus. A artesã Rita Prossi destacou toda a originalidade do artesanato do caboclo. Então, nós recebemos o convite da prefeitura, pela Secretaria Centep, e a nossa cooperativa, a Copamba, ela é nova, e estamos aqui apresentando uns trabalhos de alguns cooperados, mostrando um pouco do nosso artesanato aqui para o Amazonas, para os turistas que estão chegando, no navio. Isso é muito bom. E aqui existe o genuíno artesanato manauara. A expectativa é que 8 navios atraquem na capital amazonense ao longo dos próximos 30 dias. O receptivo amazonense conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um CAT montado no porto da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h30, olha só, hein? O grupo que assumiu a autoria da explosão do clube de tiros Ponta Negra em janeiro afirma que o próximo alvo no Amazonas é o deputado Wilker Barreto. E esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E o aumento de mais de 17% no preço da gasolina comum aqui em Manaus obrigou o Procon a fiscalizar os postos de gasolina. Para falar mais sobre o assunto dessa fiscalização, vamos conversar agora com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo ao 18 horas. Então, existe justificativa plausível, aceitável para esse aumento de 17% no litro da gasolina comum? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos, a todos os ouvintes do programa 18 horas. Um prazer estar aqui na Rádio Mix, falando sobre uma pauta que é muito pertinente para o momento e que afeta a vida de toda a população amazonense, de toda a população brasileira. Bom, primeiramente o compromisso do PROCON é com a população, é com o combate a práticas abusivas e não poderia ser diferente nesse momento. Preciso reiterar não só esse compromisso, mas as nossas ações no setor dos combustíveis. Nós fazemos a pesquisa de preço semanal, o que produz um relatório que sempre é subsidiado aos órgãos de controle, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, para as ações que eles sempre têm realizado. Inclusive, houve até já condenações em relação à questão de cartelização aqui no estado do Amazonas, com base em relatórios fornecidos pelo PROCON. É também preciso falar que essa pesquisa de preço percorre 61 postos. E essa semana nós realizamos. Então, pelo menos 61 postos foram visitados. Para além desses 61 postos visitados por conta da pesquisa de preço, nós realizamos também as fiscalizações direcionadas ao aumento abusivo, do preço. A gente viu aí no preço final do combustível cerca de R$1 de aumento da noite para o dia. Claramente abusivo esse aumento. Nós estamos trabalhando já com os autos de infração. É muito comum a prática do PROCON de praxe é notificar o estabelecimento para que ele justifique. Nesse momento nós optamos por não notificar, nós optamos por autuar. O que é autuar? É multar o estabelecimento. É claro que eles têm um prazo de 2 dias úteis para apresentar a receita do estabelecimento para que a gente possa efetuar o cálculo da multa, mas a infração já está configurada. O preço abusivo, só com esse aumento, já ficou configurado, pois não há justificativa plausível com base na análise das notas fiscais que nós já obtivemos que esses estabelecimentos estariam comprando gasolina mais cara. Ou seja, eles estão comprando gasolina, o estoque, o tanque deles era com preço anterior e simplesmente eles resolveram aumentar. Se foi de forma coordenada, se não foi, não cabe ao PROCON fazer essa análise. Crimes contra a ordem econômica são fiscalizados e punidos pelo CAD, que é o Conselho de Administração de Ordem Econômica, vinculado ao Poder Executivo Federal, não ao estadual.
E também nós temos a questão da cartelização, que é um crime contra a ordem econômica, que é fiscalizado pelas polícias civil, federal, mas não pelo PROCON, porque nós não temos competência criminal. Mas no que diz respeito à questão administrativa de prejuízo à população, o PROCON está atuando, isso daí eu garanto a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui também de portas abertas, estamos de portas abertas no PROCON para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, receber esse consumidor que está se sentindo prejudicado, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso. Agora, os postos eles têm que entender que, embora haja liberdade econômica, essa liberdade econômica ela não é ilimitada. O limite dela é justamente a defesa do consumidor. E a defesa do consumidor tem uma lei federal, além da Constituição, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele prevê, no seu artigo 39, a questão do preço abusivo. Então, esse preço que está sendo praticado hoje, ele tem sido, sim, encarado como preço abusivo por parte do PROCON, e não só do PROCON. Eu garanto a você que por parte da população também. Certo. O PROCON não aguenta mais pagar essa conta. Sem dúvida. E puxando desse gancho, presidente, a população vai continuar pagando pelo litro da gasolina aqui em Manaus R$ 6,59? Tem como reverter esse preço? Olha, qual é o procedimento do PROCON? Quando a gente aplica o auto de infração, a gente envia uma multa, que eles não, com certeza, não querem pagar. Empresário, fornecedor nenhum quer pagar a multa, porque querendo ou não tira a receita deles. E aí, essa multa tem justamente esse caráter de induzir a comportamentos positivos. Qual é o comportamento positivo? Abaixar o preço, colocar ali dentro daquela lógica de mercado o valor referente ao tributo federal que foi voltado a ser cobrado, né? Mas não uma relação abusiva. Eles têm aí sim a possibilidade de recuar. Os que não foram fiscalizados, se abaixarem o preço, não serão multados, porque eles não foram fiscalizados enquanto o combustível estava no valor alto. Agora, aqueles que estão sendo fiscalizados, todos estão sendo multados, todos estão sendo autuados. Isso é uma regra que nós estamos utilizando hoje, porque nós não podemos permitir que, como eu disse, a população pague essa conta. É comum a gente ver ao longo desses anos, e aí tem muito discurso político, tem muita gente que fala, muita reclamação em rede social, mas a verdade isso é um problema endêmico, um problema que não é só no Amazonas, é no Brasil, a questão da oscilação do preço do combustível, e nós precisamos encontrar mecanismos de solução. Ok, presidente, olha só, o senhor até já comentou isso, mas eu gostaria de reforçar. A gente viu logo pela manhã uma ação coordenada dos postos aumentando aí em R$1 o preço da gasolina. O senhor falou que não é da competência do PROCON essa situação, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Isso não configura cartel, uma aclaração de um cartel? Olha, Carlos, a gente pode tratar isso como uma clara uniformização do preço. O cartel, pela legislação, ele tem aí outros critérios a serem observados para a configuração, e um deles é a combinação do preço. Então teria aí que ter ou uma escuta telefônica ou algo que comprovasse que os proprietários estão combinando o preço. Isso o PROCON não tem acesso, não tem como ter. Mas uniformização de preço, qualquer pessoa que passa pela rua, até acho que uma criança consegue perceber, se você perguntar que todos os preços estão iguais. Sim. E aí essa ação coordenada induz sim a gente acreditar que há um processo, né, há uma cartelização no mercado de combustível na cidade de Manaus, na cidade da Amazonas como um todo, mas a gente não pode afirmar porque não tem a questão da probatória suficiente para fazer isso. Certo, presidente. Agora, para finalizar, na sua avaliação, a gente teria como calcular um preço justo da gasolina por litro aqui em Manaus? Boa. Quanto seria? Esse tipo de informação eu tenho até receio em falar, porque o que acontece? Como a liberdade econômica até falava, nós temos ali dentro da Constituição Federal do artigo 170 a liberdade econômica e a defesa do consumidor. O papel do PROCON é harmonizar essa liberdade econômica com a defesa do consumidor. Então nós não precificamos produtos e serviços, nós não somos órgãos reguladores, agentes reguladores do mercado. Portanto, a não precificação seria uma irresponsabilidade de induzir um valor, porque todo mundo ia passar a cobrar os proprietários com base naquele valor. Agora, R$1 de aumento é claramente abusivo e nós não vamos permitir que continue assim. Quantas vezes nós fiscalizarmos, quantas vezes for necessário, nós iremos fazer as devidas atuações. O trabalho do PROCON é garantir e lutar pelos direitos da população. E eu peço que a população continue denunciando. Continue mandando um e-mail para o nosso www.procon.gov.br, está direto no nosso e-mail.
a denúncia feita pelo site. Temos na Procon Amazonas, Instagram, Facebook e Twitter. E nós temos o 0800 092 1512, mas que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14. Portanto, se o consumidor quiser denunciar, ele pode fazer hoje, a partir desse momento, pelo site, por causa do horário, e também pelas redes sociais. Nós estamos tratando essas denúncias e procedendo com as devidas atuações. Lembrando que nós já temos no total 38 postos multados por conta do preço abusivo. É isso aí. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pelas informações importantíssimas pra gente aqui no programa 18 horas. Obrigado, presidente. Obrigado, fique com Deus, um bom final de semana. Bom fim de semana, muito obrigada, boa noite. Conversamos com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a Polícia Federal investiga a ameaça de morte ao deputado no Amazonas, Wilker Barreto, do Cidadania. Ele esteve na tarde desta quinta-feira na Superintendência Regional da Polícia Federal para prestar queixa contra um grupo intitulado Anti-Armamentista. Pois é, Carlão, num e-mail enviado para o senador Marcos Duval, do Podemos de Alagoas, esse mesmo grupo assumiu a autoria da explosão do Clube de Tiros Ponta Negra em Manaus no mês de janeiro. Ainda segundo o e-mail, o próximo alvo no Amazonas é o deputado Wilker Barreto. Vamos aos detalhes agora sobre essa história com Odinei Araújo. Acompanhado pelos deputados Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, e do deputado delegado Péricles, o deputado estadual Wilker Barreto, líder da oposição na Casa Legislativa do Estado, pediu investigação de ameaças recebidas por ele de um suposto grupo que se intitula Anti-Armamentista. De acordo com o parlamentar, o apoio dos demais deputados significa que a ameaça não foi somente contra ele, mas contra o parlamento estadual. Meus amigos, estamos saindo da Polícia Federal, acabamos de abrir um inquérito para investigar essa suposta ameaça à minha pessoa. Quero agradecer ao presidente Roberto Cidade, ao delegado Pérez, porque esse foi um atentado contra o parlamento estadual e contra o seu integrante. Segunda-feira temos uma audiência com o superintendente, mas o importante é que o inquérito foi aberto e se iniciou as investigações, tá? Forte abraço. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Humberto Ramos, designou um delegado para iniciar as investigações. De acordo com o deputado, ele quer saber se a ameaça foi uma brincadeira de mau gosto ou se é realmente algo sério. A ameaça ao Wilker Barreto foi feita esta semana através de um e-mail encaminhado ao senador Marcos Duval, do Podemos de Alagoas. Nesse e-mail, também com ameaças ao senador alagoano, o grupo assume a autoria da explosão do Clube de Tiros Ponta Negra em Manaus no dia 15 de janeiro e que deixou 5 mortos, entre eles os proprietários do local, Nardir Pinheiro de Araújo, e a esposa dele, Úrsula Rodrigues. No texto, o suposto grupo afirma que a partir de agora vai ser muito perigoso ir em clube de tiros porque tudo poderá explodir igual como explodiu em Manaus. O e-mail também diz que o grupo vai atacar quem defende armas e que o próximo alvo é o deputado Wilker Barreto do Amazonas, que prestou homenagem ao casal dono do clube de tiros na capital. As ameaças ao deputado do Amazonas e ao senador de Alagoas repercutiram na mídia nacional. Na segunda-feira, o deputado Wilker Barreto tem audiência com o superintendente da Polícia Federal e talvez já haja alguma novidade nesse caso. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h42 e a Câmara Municipal de Manaus começa na próxima quarta-feira os trabalhos da CPI para investigar a concessionária Águas do Amazonas. E o presidente da casa, vereador Caio André, conversou com a nossa equipe sobre essa CPI para investigar a concessionária Águas de Manaus. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. A CPI, que vai investigar a concessionária Águas de Manaus, começa na próxima quarta-feira na Câmara Municipal, para a escolha dos membros que farão parte da comissão, conforme conta ao 18 horas o vereador e presidente da casa, Caio André. O próximo passo nós daremos em relação à CPI é, na próxima quarta-feira, colocar em plenário para deliberação, iremos deliberar e após isso formarão os seus blocos partidários para a escolha dos membros. Após a escolha dos membros,
será escolhido internamente o presidente e o relator, e a partir daí eles terão 30 sessões para formular, até 30 sessões, que podem também ser prorrogadas, para fazer todo o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, todas as tratativas, todas as convocações, tudo que for necessário para a investigação da CPI da Água de Manaus. A CPI da Águas de Manaus pretende apurar supostas irregularidades da concessionária, como explica um dos autores do requerimento, o vereador Elisandro Bessa. Não só falta desse fornecimento sem explicação, mas também outras demandas que a população sofre com a empresa Águas de Manaus, como a cobrança indevida de esgoto, onde não existe esgoto, os sistemas de abastecimento que não funcionam, a empresa ela faz os buracos nas vias da cidade de Manaus e não repara esse buraco, está no contrato para fazer. Então são inúmeras reclamações que a população de Manaus traz até a Câmara Municipal. Ao todo, o requerimento da CPI foi assinado por 18 parlamentares no último dia 15 de fevereiro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h44, conferindo agora tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode atingir 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 99%. E agora vamos conferir os bastidores da política local, da nossa política amazonense, com ela, a repórter Cíntia Blink. Menina, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, hoje tivemos a prisão de um prefeito do interior. Por que o prefeito de Borba foi preso? Cíntia, conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na 100.7. Pois é, prefeito de Borba, Simão Peixoto, foi preso aqui em Manaus. O processo corre em sigilo, então a gente não tem como saber exatamente qual foi o motivo. Mas aí a gente lembra que sempre que o nome de Simão Peixoto aparece na mídia, é por conta de alguma história assim inacreditável, aquelas histórias que parece mentira e ligada normalmente ali a algum tipo de agressão. Por exemplo, a última foi que as pessoas acharam até que essa que pode ter levado à prisão de hoje, né, prisão temporária aí de hoje, foi que ele fez uma ameaça à vereadora, que é a enfermeira Tatiana. Ela faz oposição a ele lá na Câmara Municipal de Borba. E durante o último período eleitoral, ele, em um comício lá em Borba, simplesmente Simão Peixoto deu um soco no deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Especula-se que também pode ter sido por isso, né, a prisão temporária de hoje. Mas assim, antes pelos disso... dois, né, Cíntia? Ou pelos dois. Ou por uma outra, será? Ou por um motivo que ainda não chegou ao conhecimento público. A gente pode esperar muita coisa, porque antes de dar um soco em Roberto Cidade, ele também chamou um ex-vereador, que é o Erineu Alves, mais conhecido como Mirico, para uma luta no octógono improvisado. Isso durante a pandemia. E aí, esse evento, né, não sei nem como chamar. São vários motivos. Lembro desse. Ele foi transmitido nas redes sociais. O Simão Peixoto, ele chegou a apanhar muito. E mesmo assim, ele foi declarado vencedor. Foi comprada. Foi marmelada, arranjada. Será? E aí, a gente tem todo esse histórico aí do prefeito Simão Peixoto. Tem a prisão que aconteceu hoje. A gente não tem como saber qual foi o motivo, se foi algum desses. Como a Karime falou, pode ser uma também que a gente nem conhece. A razão pela qual aconteceu ali a prisão foi por conta de um pedido do Ministério Público do Amazonas, né? Que também falou em nota que não pode revelar o motivo por conta de correr em segredo de justiça ali o processo. Mas a gente vai acompanhar esse caso de perto para trazer mais detalhes para você. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, o deputado estadual Daniel Almeida entrou em rota de colisão com o deputado federal Amon Mandel. E até mandou o parlamentar calar a boca e shut up, né? A provocação teve uma resposta, Blink? Conta pra gente. Mandou, calha a boca e vá trabalhar. Foi a frase que ele disse.
Então, isso foi durante a cerimônia de entrega aí da feira do bairro São Francisco. Daniel Almeida, que é deputado estadual e a gente não pode esquecer, irmão do prefeito Davi Almeida, a gente trouxe aqui, né, que o buracômetro, ele tem irritado tanto o prefeito Davi Almeida quanto toda a família, pelo que a gente está vendo. O buracômetro é um aplicativo que foi idealizado aí pelo então vereador Amon Mandel, que hoje é deputado federal, tem o objetivo de mapear os buracos aí da cidade. E a gente sabe que Amon Mandel também é um nome que é muito lembrado quando o assunto é eleição de 2024. Eu sempre falo aqui que a eleição de 24 já começou, a campanha já está no ar, né? Apesar de oficialmente estar distante, mas fala-se nos bastidores que Amon é um forte candidato aí a atrapalhar uma possível reeleição de Davi Almeida. E vamos ouvir, aliás, o que disse o deputado Daniel Almeida. Incomodam, respeite a administração. Se você não puder contribuir, se cale e vá trabalhar, porque eu vou estar caladinho lá em Brasília, não fala nada, nem sequer chegou ao parlamento para discutir os assuntos. E tem muita coisa acontecendo na esfera federal. Isso está se preocupando com apenas o seu projeto de poder. E está desrespeitando o Amazonas que votou no senhor para ser um deputado federal. Cumpra o seu mandato. 18 horas. A gente acabou de ouvir aí o deputado estadual Daniel Almeida falando do Amon Mandel, que é deputado federal. Ele também, né, ele continuou falando ali um pouco mais do deputado federal e ele falou que ele ironizou, disse que Amon está um deputado municipal e disse que o Amon está em crise vocacional e que isso é típico da idade, lembrando que o parlamentar tem 22 anos. Amon Mandel, Carlão, não respondeu nada, nenhuma dessas diretas, ficou, né? Não foi nenhuma indireta, não. Veio com nome, sobrenome, tudo certinho ali. Endereço certíssimo, mas ele não respondeu a nenhuma dessas falas aí de Daniel Almeida. Karime, Carlão. Bom, Cíntia, apenas 4% dos gestores municipais entregaram as prestações de contas para o Tribunal de Contas. O que esse percentual, que vamos combinar, baixíssimo, significa? Baixíssimo. Falta quase um mês aí para acabar o prazo dos gestores enviarem as prestações de contas anuais para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e só 4% que conseguiu enviar. A gente está falando, tirando da porcentagem, é o seguinte, 15 entregaram e falta 380. 380 pendentes aí. Isso me lembra quando a gente tem que entregar imposto de renda e fica atrasado, né? Então, será, né? Mas aí corre, né? Para entregar na última hora. Corre para entregar na última hora. A prestação de contas é aquele documento que você apresenta o detalhe de como é que foi aplicado o recurso público, fala quais eram as metas, quais metas foram alcançadas, quais metas não foram, por qual razão. Enfim, é um documento bem importante ali para a transparência da gestão municipal. Quem não manda dentro do prazo pode ser punido. Como é que é essa punição? Pode ter a reprovação das contas, pode ser proibido de ocupar cargo público de novo, enfim. Dessas 380 prestações que estão faltando, está a do governador Wilson Lima e a do prefeito de Manaus, Davi Almeida. As prefeituras que já entregaram foram só duas, Iranduba e Maués. Agora, no Legislativo, a Câmara Municipal de Manaus também não entregou, mas as câmaras de Anuri, Iranduba, Itacoatiara, Japurá, Maués, Parintins, Santo Antônio do Içá, Silves, Codajás e Beruri entregaram, estão fazendo bonito. E, Karime, pra gente finalizar aqui, eu queria te falar que o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele exonerou o coronel Jorge Gonçalves do cargo de confiança de secretário executivo adjunto da inteligência, da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que pertence aí à estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Em 2021, o coronel Jorge Gonçalves, ele assumiu a Secretaria de Inteligência do Amazonas. Isso foi 15 dias depois do também coronel Alexandre Rosário deixar o cargo, alegando ali motivos pessoais. Ainda não foi anunciado quem vai substituir Jorge Gonçalves nesse cargo, que ficou vago aí na inteligência. Também não houve nenhuma explicação muito detalhada de por que aconteceu essa exoneração. O que a gente consegue dizer é que exonerado não é demitido, né? Demissão dentro
do mundo aí do serviço público é uma punição. No caso aqui foi uma exoneração. E na última gestão do governador Wilson Lima, em 2021, não faz muito tempo, o delegado Samir Freire foi exonerado aí da inteligência do Amazonas, nesse caso porque ele foi alvo aí da Operação Garimpo Urbano, que foi um movimento feito pelo Ministério Público do Amazonas. É isso, boa noite. Tá ótimo, boa noite. E a gente volta segunda. Toda vez eu falo errado aqui quando vai no fim de semana, mas hoje não vou errar. Não. Até segunda, bom fim de semana. Bom fim de semana, Valeu, Cíntia Blink. Obrigada pelas informações. Beijo. 6h53. 18 horas. Olha só, o mês de fevereiro já registra recorde de desmatamento na Amazônia Legal. Em apenas 17 dias desse mês foram desmatados 209 quilômetros quadrados, segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Carlão, e aqui no Amazonas foi desenvolvido um aplicativo chamado Geoportal, ferramenta que veio para auxiliar os órgãos de controle no combate ao desmatamento, mineração, pesca ilegal e queimadas. E quem traz os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. O desmatamento na Amazônia vem gerando preocupação no mundo. Dados do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que o mês de fevereiro nem acabou, mas já tem índices negativos para o mês em toda a série histórica desde o ano de 2015. Os números mostram um alerta. São 209 quilômetros quadrados desmatados em apenas 17 dias. No Amazonas, a tecnologia será uma aliada na prevenção e combate aos desmatamentos, contribuindo com o trabalho dos órgãos de controle. O nome da ferramenta é Geoportal e será uma ferramenta de consulta que vai fortalecer o licenciamento ambiental, como explica o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira. Esse Geoportal, ele é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para o controle das questões ambientais, para o desenvolvimento de atividades econômicas no estado, em especial do interior do estado, que depende dessa ferramenta. O Geoportal é um repositório de dados espaciais e não espaciais de agendas temáticas ligadas a atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental. Um aliado de peso quanto aos trabalhos dos órgãos de controle, na opinião do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental no Amazonas, Juliano Valente. Uma série de informações que facilitarão a vida do que tem interesse no licenciamento, que tem interesse na fiscalização, que tem interesse na regularização ambiental, vai poder ser tirada aí no portal. Os órgãos de controle também terão essa facilidade, que os órgãos de controle fazem muita solicitação de informações, solicitando saber a veracidade daquele licenciamento. Tem vários empreendimentos, a gente não sabe se ele está efetivamente licenciado ou se aquele licenciamento é válido ou está em vigência ou se é propriamente real. Então, o diferencial está no conjunto de informações que a gente propiciou aqui nesse banco de dados. Os dados disponibilizados pela plataforma Geoportal apresentam informações ambientais, abrangendo conteúdos com mineração, pesca, desmatamento, queimadas, embargos, agropecuária, fauna florestal e industrial. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta segunda-feira que o recorde de alerta de desmatamento na Amazônia em fevereiro é culpa de uma ação criminosa, conferindo detalhes na reportagem de André Meirelles. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira que a expansão do desmatamento na Amazônia em fevereiro é uma revanche contra as medidas adotadas pelo governo federal para combater atividades ilícitas na região. Segundo ela, foi identificada uma ação criminosa. Por isso, anunciou um plano de combate à devastação na floresta amazônica. Nesse momento, nós estamos identificando que tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento. Estamos nos preparando para fazer esse enfrentamento. Estamos aí nos 2 meses do governo, o plano de prevenção e controle do desmatamento vai ser atualizado e reimplementado a partir de abril, quando nós concluiremos o plano. Mas mesmo assim estamos agindo emergencialmente em várias frentes. Sobre a fala de Marina Silva, em entrevista ao 18 horas, o pesquisador Philip Fernside conta qual a importância dos cuidados com o meio ambiente e comenta sobre o desmatamento na região da Amazônia. Ele tem um grande valor para os humanos. Não é apenas a parte utilitária de descobrir novos fármacos, etc., mas também tem um valor intrínseco. É bom lembrar que
todas as unidades de conservação no Brasil foram criadas para manter a biodiversidade, não para combate às mudanças climáticas, que também é um grande valor desses ecossistemas. Realmente, se continuar a destruição da Amazônia, essa é uma catástrofe para o Brasil. Ainda conforme o pesquisador, tem que haver um plano de repressão para combater o desmatamento na Amazônia. Então é muito importante entender que não é apenas fazer coisas simbólicas, declarações, colocar placas, etc. Realmente tem que tomar ações que não é só aumentar a repressão, embora isso é necessário. Você também tem que olhar mais profundo do que causa o desmatamento e a perda dessas plantas e animais com todos os seus valores. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alegou ter alertado que 209 quilômetros da Amazônia foram desmatados nas 2 primeiras semanas de fevereiro, o que representa um recorde para o período desde a criação da série histórica em 2015. Por isso, a ministra afirmou que há um plano de combate ao desmatamento em atualização para ser relançado em abril. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E chegou sexta-feira, gente. Vamos conferir as opções de lazer para curtir com a família agora com a repórter Nathalie Moraes. Sextou e a Orquestra de Violões aqui do Amazonas apresenta o espetáculo Ovan pelo Brasil nesta sexta-feira no Teatro Gebes Medeiros, no centro de Manaus, a partir das 7 da noite. A entrada é gratuita. E o Circo Croner apresenta para a garotada o espetáculo Disney Magic Show. As apresentações acontecem nesta sexta, sábado e domingo no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira. O espetáculo junta a magia do circo com os personagens da Disney, entre eles Toy Story, Frozen, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Aladdin e a Turma do Mickey. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site circocroner.com.br. O Cabaré de Chinelo, o espetáculo do Ateliê 23, chega ao 4º mês em cartaz no Teatro Gebes Medeiros, no centro de Manaus. A companhia apresenta a produção inspirada na pesquisa do historiador Narciso de Freitas. Neste fim de semana tem espetáculo no sábado e no domingo. No sábado, a sessão é às 8 da noite, já no domingo, às 7. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. O carnaval ainda não chegou ao fim. O bloco Fica Comigo se apresenta em Manaus neste sábado, às 8 da noite na Arena Paris, na Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste da cidade. A partir das 8 da noite tem atrações como Rafa Militão e Adriano Arcanjo. Encerrando a nossa agenda Mix, a Casa Amiga realiza o bloco Miga neste domingo. O evento vai acontecer no Cabaré Night Club, na Rua Barroso, no centro de Manaus. O bloco começa às 3 da tarde e os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do local. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na semana em que o país se indignou com o trabalho escravo na produção de vinhos, uma reação pode vir do Congresso Nacional. A deputada federal Amanda Gentil, do Maranhão, apresentou o projeto que torna crime hediondo a exploração de trabalho análogo à escravidão. Os crimes hediondos não são suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. O termo hediondo é utilizado para classificar crimes que, por sua natureza, causam repulsa à sociedade, como o homicídio, a tortura e o estupro. O projeto classifica como hediondo o crime de submeter pessoas a trabalhos forçados, a jornadas exaustivas e condições degradantes ou restringindo sua locomoção. No Brasil, são inúmeros relatos de trabalhadores em condições de trabalho que remetem a uma escravidão contemporânea, de um ser humano que busca o lucro com o desprezo aos outros seres humanos. E esse crime deve ser combatido com leis muito duras para desencorajar totalmente os criminosos. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Bom fim de semana, até segunda, um beijo. Até segunda. Você ouviu 18 horas.